posso ouvir os passos do Pai, os passos do Pai vindo a mim. Nós já estamos ouvindo, Senhor. Eu posso ouvir os passos do Pai, os passos do Pai vindo a mim, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel ao encontro, fiel ao encontro, Jesus, porque Ele é fiel ao encontro. Ele é fiel contigo, irmão. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu entro pro meu quarto e fecho a porta, Ele sempre vem. Ele sempre chega. Às vezes Ele fica em silêncio, né, Elaine? Às vezes a gente não escuta nada, mas Ele sempre vem. Aleluia, Ele sempre vem, Ele sempre vem. Porque Ele é fiel, mesmo eu e você não sendo fiel, Ele é fiel. Ele é fiel. Oh, Ele é fiel. Porque Ele é fiel ao encontro, fiel ao encontro, Jesus. Porque Ele é fiel ao encontro, fiel ao encontro, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, aleluia, Ele é fiel, aleluia. Tu és Deus de milagres, Senhor. Tu és caminho no deserto, Tu és luz na escuridão. Esse é quem Tu és, Jesus. Esse é quem Tu és, Senhor. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como o Senhor. Por isso, nós queremos o nosso milagre nessa noite, Jesus. Enquanto Te adoramos, enquanto nós cantamos para o Senhor junto com os anjos, que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus de promessas, que Tu és caminho no deserto. Trabalha em nosso favor, Senhor. Trabalha em nosso favor, Jesus. Trabalha em nós, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei,
adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Esse é quem tu és, Senhor. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Esse é quem tu és. 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 Você pode declarar isso? Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Cante isso. Esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pode dizer isso mais uma vez com mais força. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. aleluia. Esse é quem tu és, Senhor. Você tem motivos para agradecer ao Senhor por quem Ele é. Comece a abrir os seus lábios. Comece a orar, interceder. Não deixa que essa máscara te atrapalhe a adorar. Eu sei que a gente fica afobado, mas não deixe isso atrapalhar a sua adoração. O Pai já está aqui, amém? E Ele está te ouvindo adorá-lo. Eu sei que tem pessoas que já estão sendo curadas aqui nessa noite. E o Senhor me mostra que quando você está aqui adorando, o Senhor está visitando a sua casa. Ele está visitando aquela pessoa que você tanto está intercedendo. Por isso, tem jeito sim, porque Ele é Deus de milagres. Esse é o nosso Deus, aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida
e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Ele dá ordens, tu dá ordem às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, só em ti, Senhor, no teu colo, ó Altíssimo. Você pode declarar isso em nome de Jesus. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua mão. Não há doenças, nem culpa. Que fiquem de pé, diante de nós. E a tempestade, ela se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele Você pode declarar isso mais uma vez? Não há ferrolhos. Levante as suas mãos e cante isso. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Louvor abençoado, né, queridos? Como é bom adorar a Deus. Ele é escudo para todo o que nele crê. Não há ferrolhos, não há portas que possam impedir o seu agir na nossa vida.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Nesse momento que nós vamos ofertar ao Senhor, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no primeiro capítulo, para a gente ler aqui um versículo bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo, ao escrever a essa igreja, ele está dando graças, está demonstrando a sua gratidão. E ele então diz no verso 3: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, queridos. O apóstolo Paulo, mais à frente, no versículo 8, diz que, versículo 8, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Queridos, o apóstolo Paulo está honrando essa igreja que foi muito abençoadora, essa igreja que ele está dizendo que ele lembra, da operosidade, que palavra difícil, operosidade da vossa fé, uma fé operosa, uma fé laboriosa, uma fé que não está morta, porque a fé sem obras é uma fé morta. E Paulo então está dizendo a respeito dessa igreja, da fé que repercutiu. Queridos, a nossa vida e a nossa fé precisa repercutir, precisa reverberar. O que nós somos em Deus precisa de alguma forma manifestar frutos. A fé, ela repercute, ela precisa reverberar, ela precisa dar frutos, ela precisa ser operosa. E é nisso que nós diferenciamos uns dos outros, amados, através daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos a respeito da nossa fé. Deus nos chama a uma vida piedosa. Na nossa live da terça-feira, eu ministrei sobre uma vida piedosa. E uma vida piedosa é uma vida devota, uma vida de busca, uma vida que pratica a vontade de Deus, que medita na palavra de Deus, que ora a Deus, que exerce a fé. Nós somos chamados, queridos, nessa pandemia a socorrer aqueles que precisam. Nós somos chamados nessa pandemia a manter a nossa fidelidade a Deus, não só nas orações, não só guardando a nossa vida contra o pecado, mas também manter a nossa fidelidade a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. E agora que nós estamos vivendo um tempo de recessão, é aí que a nossa fé é provada. Porque quando tudo está verdinho, quando tudo está bonitinho, é muito mais fácil a gente ser fiel quando os ventos são favoráveis. E é muito mais difícil ser fiel quando tudo está contrário, quando as coisas parecem mais difíceis. Deus nos chama a exercer fé nesse tempo, para que a nossa fé possa repercutir, para que a nossa fé produza frutos. E eu creio que os frutos que Deus tem para a nossa vida, não só abençoa a gente individualmente, mas abençoa também vidas que estão ao nosso lado, porque o que Deus faz para um, Ele não faz só para um, Ele faz que através de um, outros também sejam abençoados. E Deus quer abençoar você e através de você abençoar outros. Eu creio nisso. Sabe por que Deus quer te fazer rico? Sabe por que Deus quer te dar riquezas? Tem gente rica aqui nessa noite, amém, queridos? Nossa, que amém mais. Tem gente rica aqui? Nós somos ricos das bênçãos de Deus, amém, queridos? Por que Deus quer que você seja rico?
para você acumular, queridos, simplesmente para aumentar números. Não. Deus quer que você seja um mordomo nessa terra. Deus quer que você seja um dispenseiro, um instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? Quando Jesus morreu, o seu corpo ainda estava pregado lá na cruz, houve um homem rico, chamado José de Arimateia, que foi até o Sinédrio e falou: me dá o corpo de Jesus. Um homem rico deu o seu túmulo para que ele fosse enterrado. Um homem rico foi até Jesus, pediu o corpo dele, o corpo que não podia curar, o corpo que não podia multiplicar pães, o corpo que já não podia mais realizar milagres. Jesus não podia fazer mais nada naquela situação, mas ele diz: dai-me Jesus. Esse é o momento, queridos, que a gente tem que querer Jesus acima do que Ele pode dar. Amém, amados? Querer Jesus acima do que Ele pode me oferecer, porque enquanto Ele pode me dar milagres, eu quero Jesus porque Ele me abençoa. Não, é claro que Ele é abençoador e galardoador, mas precisamos querê-lo muito mais do que porque Ele pode nos dar, mas porque porque Ele significa. E eu creio, amados, que Jesus está aqui olhando o nosso coração. E se você, meu irmão, minha irmã, for um homem e uma mulher que entende que Deus pode te abençoar para você ser um instrumento dele nessa terra, Deus vai te dar muitas coisas. Deus vai te dar riquezas, Deus vai te dar trabalho, Deus vai te dar oportunidades. Por que não? Porque se Deus é um Deus generoso, abençoador, se Deus quer te dar tantas coisas, se Deus quer derramar tanto sobre você, meu irmão, Deus não tem outro porquê. Por que Ele vai te dar? Porque Ele quer que você seja um grande abençoador na obra de Deus. Amém, queridos? Você pode ser alguém tão abençoado por Deus, que inspirado por Deus, fala assim: eu quero dar uma casa para uma pessoa. E você vai ter uma condição de dar uma casa para alguém. Amém, queridos? Mas enquanto você não tem condição de dar uma casa, você pode dar uma cesta básica. Amém? Você hoje não tem condição de dar uma casa, mas você pode dar uma cesta básica. Amanhã você dá um carro. Depois você chega na casa. Amém, queridos? Porque Deus vai nos abençoar. E eu creio nisso, queridos. Nesse tempo de pandemia, que haja provisão de Deus sobre a sua casa, que haja um abrir do céu sobre a sua casa. Eu creio, queridos, que tudo que nós temos, né, a palavra de Deus fala que todo dom perfeito, a Bíblia fala em Tiago, que todo dom perfeito vem do alto, sem nenhuma sombra de variação. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, é de Deus. Se Deus quer fazer, ninguém pode parar. Não é isso que a gente gosta de cantar? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. É isso que Deus faz. Se Ele quer fazer, Ele faz. E se Ele abrir o mar, meu irmão, minha irmã, vai correndo, porque tem algo te esperando lá de lá. Tem uma terra que mana leite e mel para você desfrutar dela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda bem que eu não sou cantor, né, Cris? Porque se eu fosse cantor, ninguém ia gostar. Glória a Deus. Pai, nessa noite nós consagramos nossas vidas, especialmente as nossas finanças ao Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos, nós consagramos ao Senhor, Deus da provisão. Deus que manda maná, Tu és o mesmo, o Senhor mesmo diz na palavra, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que enviou maná é o mesmo Deus hoje que multiplica pães, é o mesmo Deus hoje que abre portas, que abre o mar, é o mesmo Deus que mandou Pedro lançar a rede e ele encheu de peixe, é o mesmo Deus que mandou Pedro lançar o anzol e abrir a boca do peixe e tirar uma moeda para pagar um imposto. Tu és o mesmo, Senhor. Manifesta o seu poder no meio da sua igreja. Senhor, move papéis, documentos, contratos. Move, Senhor, na justiça aquilo que está travado. Senhor, Tu és Deus que pega o que está embaixo esquecido e coloca por cima. Tu és Deus que faz com que o último seja o primeiro e os primeiros sejam os últimos.
porque Tu és soberano. Manifesta o Seu poder. Se uma porta fecha ali, o Senhor abre outra lá. Nós cremos num Deus de aliança, num Deus que mantém a sua fidelidade com seus filhos e filhas até 1000 gerações. Deus de promessas, abençoa a sua igreja. Abre, Deus, sobre cada um de teus filhos e filhas o céu e abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Entregamos nossas ofertas e nossos dízimos nas mãos do Senhor. Amados, você que está em casa, você pode ofertar ao Senhor através aí dos dados da igreja que está aí na tela para você, conta bancária, CNPJ, você pode fazer uma transferência. Os irmãos que estão aqui no templo, nós temos uma máquina de cartão, você pode passar a máquina, está ali atrás, está ali, né? Está ali atrás, né? A máquina está ali atrás, você pode passar também, né? Você pode também ofertar o valor de uma cesta básica, ou até mesmo a própria cesta, se você quiser trazer, pode trazer, meu irmão, minha irmã. Se você não tem condição de trazer, liga para o pastor, liga para alguém da igreja, olha, tem uma cesta, e assim nós vamos, né, cooperar uns com os outros, ser generosos, abençoadores. Então sai do seu lugar, traga a sua oferta em nome de Jesus. Uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Obrigado que o Ministério de Louvor, vocês hoje fizeram o chão tremer nesse lugar, hein? Que bênção de Deus. Hoje está aqui com a gente nos visitando o Juliano, né? O Juliano Neres, né? Cadê o Juliano ali? Cadê o Juliano? Juliana, é Juliana, né? Desculpa, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus, você também é Neres, eu também sou, viu? Prazer, tá? Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Já te convido você a abrir aí 1 Pedro capítulo 4. A primeira epístola de Pedro no capítulo 4. Glória a Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando de casa, você deve estar vendo aí que a câmera está bem mais longe, né? Nós tivemos um problema no drive da nossa placa que filma, né? A nossa placa de captura, e nós estamos fazendo pela nossa webcam. Então a webcam não tem como você aproximar a imagem, mas está bem nítida, né? Tá bom que você está vendo a igreja vazia aí, né? Parece na metade da igreja para cá, sai na tela, né? Então, queridos, Deus quiser, domingo que vem esse negócio vai estar arrumado para, né, que seja tudo restabelecido em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 1, ou melhor, desculpa, versículo 1 não, versículo 12. A palavra de Deus diz, queridos: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Agora no capítulo 5, a partir do verso 5 diz: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes.
O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. A palavra de Deus já está abençoada em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Pedro, versículo 12 que nós lemos do capítulo 4, nos faz um alerta sobre o fogo ardente que surge em nosso meio, destinado a provar-nos. Esse fogo que está purificando, queimando a palha, esse fogo que está provando cada um de nós. Nós estamos no meio de uma prova, que essa pandemia está fogo, não está, gente? Está fogo. A gente está vendo como que esse cenário que nós estamos vivendo, como tem mexido conosco, como tem mexido com o mundo, tem mexido com a economia, tem mexido com a rotina da família, né? As nossas crianças, queridos, eu tenho preocupado, porque a rotina da criança, ela é muito diferente para uma criança do adulto, né? Eu tenho 2 crianças pequenas lá em casa, e tadinhas, elas moram no apartamento, né? Ali só tem praticamente uma sala para elas interagirem, e a gente vê um certo cansaço, um certo estresse, né? E de vez em quando a gente sai, pelo menos para dar uma volta lá na rua, para dar uma relaxada com elas, e como elas ficam felizes, como que elas ficam felizes só de sair lá fora. Então, esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia tem sido muito angustiante, tem sido, né, um tempo estressante, um tempo de tédio, de ansiedade, ao mesmo tempo que tem oprimido muitas pessoas. Alguns estão sentindo mais, outros estão sentindo menos. Mas, queridos, a Bíblia nos alerta, né, no versículo 12: não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não ache estranho com isso, no sentido que a palavra está dizendo que essas coisas que estão acontecendo, que podem parecer estranhas, têm um propósito. O que é estranho para nós não é para Deus. Nós fomos pegos de surpresa nesse ano 2020. Ninguém lá no seu culto da virada apresentou seu projeto de vida para 2020, já programando que a partir de março nós estaríamos vivendo aí um decreto, parando tudo. Ninguém pensou nisso. Ninguém se preparou para isso. Nós fomos pegos de surpresa, mas Deus não. Nós tivemos que alterar toda a nossa agenda. As escolas pararam, a maioria pararam. Quem está fazendo online ainda está conseguindo, né? Que muitos têm me falado que não é a mesma coisa, que não tem conseguido ter o mesmo rendimento online com o mesmo rendimento na escola. Então também você está vendo que está mudando. Amados, nós estamos vivendo uma situação de prova, e nós temos que entender como nos comportar nesse tempo de provação. Como você está agindo, como você está procedendo. Essa semana, para mim, de todas as semanas, nós já estamos há 100 dias na pandemia, né? Começamos nosso último culto na igreja antes da pandemia, foi dia 17 de março, e já tem mais de 100 dias, muito mais, né? Um pouco mais de 100 dias, já hoje é dia 28. Então, queridos,
essa última semana para mim foi a semana mais cansativa, mais desgastante. De 100 dias eu acho que eu não tive uma semana tão ruim como tive essa última. Tão cansativo para mim. Mexeu demais comigo essa semana, principalmente emocionalmente. E eu tenho entendido, amados, que se a gente não vigiar, nós vamos sendo consumidos, nós vamos sendo engolidos pelo ambiente, pelo cenário, pela circunstância que está à nossa volta. E é por isso que eu quero falar um pouquinho para você como nós devemos agir nesse tempo difícil, meu irmão, minha irmã. Olhando aqui para a palavra de Deus, onde o apóstolo Pedro dá recomendações para a igreja, nós devemos, em primeiro lugar, amados, nos vestir de humildade. Vestir de humildade. No verso 5 e 6, fala disso, faz um contraponto entre a humildade que dá graça e o orgulho que impede a graça. Então a palavra de Deus nos ensina que há um lugar onde Deus manifesta a sua bênção, e esse lugar é o lugar onde a humildade ela está estabelecida. Nós devemos nos vestir de humildade, como diz no versículo 5. No versículo 5 fala que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6 diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. Sabe, amados, nós temos que clamar a Deus, e o clamor, a oração, queridos, nos mostra, nos revela um nível de humildade, porque a falta de oração também revela a falta de dependência de Deus. Uma pessoa que não precisa de Deus, que é independente, não ora. Uma pessoa que não busca a Deus, significa que não precisa de Deus. A autossuficiência se revela na falta de oração. Quando eu sei administrar meu tempo, sei cuidar da minha vida, sei gerir meus negócios, sei como agir como marido, a pessoa sabe agir como esposa, enfim, eu não oro, porque é como se eu já soubesse todas as coisas. Mas a oração nos leva a esse lugar de humildade, porque a oração está implícito que nós precisamos de Deus. Humilhai-vos sob a mão potente de Deus. Amados, Provérbios 15:36 diz que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Aonde há atitude de humildade, pode ver que o resultado é honra de Deus. Sempre Deus vai honrar a humildade. Jesus disse que bem-aventurados os humildes de espírito. Sempre Deus vai honrar os humildes. Sempre Deus vai honrar a humildade, queridos. Humilhar sobre a mão potente de Deus. Nesse versículo 6 tem uma palavrinha muito importante, que fala de tempo oportuno. Humilhar sobre a mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Existe um exaltar de Deus, mas lembra, vê no texto que fala de tempo oportuno. Tudo, queridos, é no tempo de Deus. Deus só honra e exalta a humildade quando estamos prontos e preparados. Deus, Ele vai te abençoar, mas tem um tempo oportuno. E quando você não chega vamos dizer assim, enquanto a nota está sendo afinada aqui, a guitarra aqui tem uma nota, e enquanto a nota não chega na afinação certa, se ela estiver um pouquinho fora ainda não é o tempo oportuno. Na hora que a nota chega na afinação certa,
A nossa vida, quando a gente está alinhado com Deus, quando a nossa vida está afinada com Deus, ajustada com Deus, Ele exalta. Deus vai te exaltar, meu irmão, minha irmã, se você se humilhar sob a mão potente de Deus. Meu irmão, minha irmã, não entre em brigas que você não precisa entrar, porque Deus vai brigar por você. Deus exalta a humildade. Na sociedade, humildade parece fraqueza. Na sociedade, quem perdoa, eu já ouvi isso de pessoas, então não estou dizendo de coisas que eu ouvi falar de longe, não, coisas que eu vi na prática. Tem gente que já falou para mim que quem perdoa é fraco. Quem perdoa é fraco. Eu falei, pelo contrário, tem que ser muito macho para perdoar, porque é muito mais fácil não perdoar. É muito mais fácil sustentar o ódio, é muito mais fácil alimentar o ressentimento, é muito mais fácil tornar a pessoa inimiga nossa, é muito mais difícil dar o rosto, é muito mais difícil dizer me perdoa, é muito mais difícil, querido, se humilhar. Mas Deus sempre exalta aqueles que se humilham. Ah, queridos, Jesus diz, quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o primeiro? Seja o último. Eu creio, amados, quando a gente entende que primeiro vem a cruz, quando eu entendo isso e vivo isso, depois da cruz vem a coroa. Você vai receber sua coroa. Você vai receber a recompensa da humildade. Deus, amados, Ele resiste aos soberbos, porque Deus odeia o orgulho. E o único antídoto, queridos, para o orgulho é a graça de Deus. Não tem remédio nesse mundo que possa curar o orgulho, a não ser a graça de Deus. Deus resiste o soberbo. Lúcifer foi expulso do céu por causa do orgulho do seu coração, porque se achou demais. E quem se acha demais, a humildade precede a honra, e o inverso também, e o orgulho precede a ruína. Provérbios. Toda atitude de orgulho, de altivez, está preparando a derrota. Toda atitude de orgulho. Tem uns videozinhos que eu acho legal, YouTube, Facebook, sempre mostra algumas coisas muito legais assim, mas tem coisa que enche a nossa paciência, mas tem coisa que é legal. Eu sempre vejo algum videozinho assim, de um cara malhando o outro no basquete. Tem um videozinho de um cara se achando tal. Ih, vou te engolir, fazendo aquela coisa toda assim, vou acabar com você, que não sei o que. Ih, você não é nada. E a pessoa só lá quietinha, na dela, e o outro lá fazendo, colocando ela lá embaixo. Mas na hora que o jogo começa, nossa, aquele que é o nada da história, aquele que é o ruim, aquele que não é nada, simplesmente na dele, jogando, no final das contas, quem ganha? Aquele que foi humilde. Amados, Deus, Ele vai honrar você. Se você andar em humildade, Ele vai honrar você. Sujeite-se, como diz a palavra, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Meu irmão e minha irmã, a mão de Deus, ela é poderosa. Se você cair, queridos, se você cair no pecado, se você cair na sua vida espiritual, que você caia na mão de Deus. É melhor você cair na mão de Deus, você cair na graça de Deus, porque Ele te levanta de novo.
É melhor entrar num deserto com Deus do que num deserto sem Ele. Porque no deserto com Deus você entra e sai. É na mão de Deus que você precisa se humilhar. Estão falando que você não vai conseguir? Estão falando que você não vai escapar dessa? Meu irmão, minha irmã, deixa Deus cuidar de você. Você já foi humilhado, queridos? Alguém já acabou com você? E te pôs assim como um que não vale nada? Eu já, muitas vezes. Mas sabe de uma coisa? Olha, aponta o seu dedo para cima assim, ó. Você tem um Pai que te vê. Você tem um Deus que olha para você. E esse Deus se encarrega de cuidar da sua vida. Você só precisa estar na mão dEle, porque Ele vai te exaltar. Ah, meu irmão, minha irmã, Jesus não atirou pedra numa mulher adúltera. Ela podia estar errada, estava errada. Ele não humilhou ela. Que vergonha ser tratada daquela maneira em público. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus foi muito duro com ela. Ele disse para ela: não peque mais. Eu não te taco a pedra, mas eu também não te inocento do seu erro. Você é culpado. Mas você não vê Ele fazendo dela um capacho, como aquelas pessoas faziam. E Jesus então, meu irmão, minha irmã, disse para ela: eu não te ataco pedra, não te condeno. Vai e não peque mais. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele quer tomar você nas mãos. Segura nas mãos de Deus e vai, como diz aí aquela canção. Segura na mão de Deus e vai, porque Ele vai te sustentar. Ele vai te manter de pé. Aleluia. O único antídoto para o orgulho é a graça de Deus. E essa graça nós recebemos quando nós nos sujeitamos a Deus. A submissão a Deus, amados, é um ato de fé. E é uma exemplificação da humildade. Uma vida submissa a Deus. É uma vida onde a humildade, Deus vai tratando em nós por meio da sua graça. Ninguém é humilde de nascença, queridos. Nós somos orgulhosos de nascença. Até um bebê é orgulhoso. Você toma um brinquedo dele e ele já parte para cima de você. Você pega um brinquedo e me dá isso aqui. É meu. E se alguém pegar o que é dele, chora. Então, você quer esse brinquedo? Então toma. Aí você dá, não quer mais não. Porque ele só queria por causa da posse, é meu. Mas não queria, só queria dizer, é meu. Então toma. Não, aí joga no chão. Só queria que você me desse. Todos nós, desde nascença, temos que tratar dentro de nós humildade, orgulho. Jesus foi humilde. Por isso, Filipenses 2, verso 5 diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, assumindo a posição de servo. Ele se humilhou, mas a Bíblia fala que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu nome sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Depois da cruz vem a coroa, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele tem uma coroa para você.
Nesse tempo de pandemia, está difícil? Se humilhe. Se humilhe diante daquele que ouve a sua oração. Também, nesse tempo de pandemia, tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos, além de nos vestir de humildade, nós precisamos entregar a Deus as nossas ansiedades, como diz no versículo 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Quando nos relacionamos com Deus, deixamos que Ele cuide dos nossos fardos. Nós precisamos, queridos, nos esvaziar. Jesus disse: está cansado e sobrecarregado? Você está cansado, meu irmão e minha irmã, e sobrecarregado? Existe um peso a mais? Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Amados, a gente está careca de saber isso. Isso já é um clichê na igreja. Mas quantos de fato praticam isso? Quantos de fato lançam a sua ansiedade sobre o Senhor? Quantos de fato experimentam o remédio, a cura para a sua alma em Cristo? Porque Ele diz que nele, né, em Mateus 11, né, diz que nele há descanso para a vossa alma. Ele é a cura para a nossa alma. Nós sabemos disso, mas quantos de nós praticamos isso? E a ansiedade tem estrangulado muitas pessoas. Não tem ninguém que não fique ansioso, querido. Se você está vivo, se você está vivo, se você tem mente, você está sujeito à ansiedade. E a ansiedade, ela pode vir na nossa vida em doses muito altas. Muito altas. Existe aquela ansiedade que é maravilhosa. Aquela que você sabe assim: nossa, dia primeiro eu vou sair de férias e vou lá para não sei aonde. Nossa, você fica doido para chegar. Eu vou sair de férias, eu vou viajar para a praia, eu vou passar um tempo lá. Essa é uma ansiedade maravilhosa, queridos. Quantas vezes lá na faculdade de São Paulo eu tinha um período, né, a semana do saco cheio, e falei assim: nossa, essa semana eu vou lá para minha casa, vou ver minha mãe, ver meu pai. E logo que chegava aquela semana, né, ficava aquela ansiedade, vontade de ir embora, vontade de viajar. Mas tem uma ansiedade que é nociva, que é tóxica, é aquela que é da preocupação. Não é a ansiedade da expectativa de algo bom que está vindo, mas aquela ansiedade, meu irmão, da preocupação que está pesando dentro de nós. É quando tem muita coisa dentro de nós que está fora do lugar. É quando tem muita coisa borbulhando dentro de nós que está roubando o sono, que não deixa a nossa alma quieta. Tem muita coisa dentro de nós que está ali mexendo. Meu irmão, minha irmã, se a sua alma, se você não se aquietar no Senhor, se você não lançar a sua ansiedade sobre Ele, a sua alma vai ficar mexida, vai ficar em movimento, ela vai ficar inquieta. E gente inquieta, gente ansiosa, tem um coração acelerado. Gente ansiosa não dorme direito. Gente ansiosa está sempre esperando o pior. Gente ansiosa, queridos, não tem paz. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele se preocupa com os ansiosos. Jesus, Ele ama os ansiosos. Jesus, Ele está disponível para os ansiosos. Jesus se colocou como remédio para quem está ansioso. Jesus, Ele sabe o que está ansioso. No dia que Ele ia ser preso, a Bíblia fala que Ele foi lá para o jardim Getsêmani, e Ele falou: minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui, ore comigo. Jesus sabe o que é ficar ansioso, porque Ele estava contando as horas. Daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco eu vou ser levado para o julgamento, daqui a pouco um prego vai atravessar minha mão, daqui a pouco uma lança vai atravessar meu corpo, daqui a pouco eu vou ser humilhado na praça pública. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é estar angustiado, Ele sabe. Mas Ele estava onde?
no Getsemane fazendo o quê? Ó, Pai, se possível não passa de mim esse cálice. Pelo contrário, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele estava fazendo o que lá no Getsemane? Que ele disse aqui, ó, olha como é que o ansioso deve viver. Senhor, tu sabes, Senhor, me ajuda. Jesus disse para Pedro: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Você subentende que ele ficou 1 hora ali de joelho orando. Mas que ele levantou, Pedro estava dormindo. 1 hora, no mínimo. Que ele falou: se não pudesse vigiar 1 hora comigo, 1 hora clamando, rasgando o coração. Meu irmão e minha irmã, nós devemos entregar todos os nossos fardos ao Senhor. Nós não podemos lançar as ansiedades sobre Ele aos poucos, retendo preocupações que a gente acredita ser capaz de dar conta por nossa própria força. Nós não podemos segurar algumas coisas e dar a Deus outras. Guardar pequenas ansiedades fará com que ela logo se transforme em grandes problemas. Lance ao Senhor a sua ansiedade. Versículo 7 fala: lance sobre todas as suas ansiedades. Não é só algumas, é todas. E a gente faz isso, queridos, orando. A gente faz isso falando com Deus. Amém, amados? Quando a gente entende isso, nós vamos nos esvaziando e o coração agitado se acalma. Quando você lança a sua ansiedade ao Senhor, no início da oração a sua visão está meio embaçada, você só vê o problema. Porque o ansioso é assim, ele aumenta o problema. O problema existe, mas ele toma proporções muito grandes dentro dela. E quando você vai orando, lançando sobre ele a sua ansiedade, a sua visão vai mudando. Você passa a ver o problema, mas você passa a ver também o tamanho do seu Deus. Aí você vê o problema que, ele existe, ele é real, mas você passa a ver o tamanho do seu Deus. Essa é a vantagem, queridos, porque quando você lança a sua ansiedade em oração, a sua visão meio turva, meio embaçada, Deus vai limpando. Você não vai ver na Bíblia Davi chamar Golias de gigante. Você não vê Davi exaltando o tamanho do seu inimigo. Em nenhum momento você vai ver que ele ser chamado de gigante na boca de Davi. Você vai ver Davi chamando ele de incircunciso, filisteu. Porque ele não aumenta o seu problema. Ele fala: quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? Ele aumenta é Deus, não é o problema. Meu irmão, minha irmã, a nossa oração, a nossa vida de lançar a Deus por meio da oração, ali os nossos fardos façam com que Deus aumente na nossa visão. E quanto maior Deus for para você, menor vai ser o seu problema. É assim, meu irmão, minha irmã, que a sua fé tem que ser exercitada. Orar não é ser um omisso, um passivo, alguém que finge que não tem problema. Não é ficar fazendo de conta que não tem problema. Não é ficar dizendo: não, está tudo bem, não está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem nada. Você está em frangalhos, você está quebrado, você está arrebentado. Não é fingir que não tem problema. Isso é escapismo, isso é infantilidade. O que nós temos que fazer diante do problema é assumir o problema sim, e se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, lançar sobre ele a sua ansiedade. Aí sim, meu irmão, minha irmã, com uma vida de oração, o seu problema vai ficando menor. Ele existe, ele pode até ser algo que só um milagre de Deus, mas você não fica exaltando o problema, você exalta a Deus.
Lança sobre Ele a sua ansiedade. Não fica guardando problemas no seu coração. Não fica acumulando tudo nas suas mãos. Já que nós somos propensos a ficar ansiosos, e Jesus sabe muito bem disso, porque em Mateus 6, ele falou muito sobre ansiedade. Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, o que há vez de comer, beber e vestir, porque nem as aves que juntam em celeiro, não precisa juntar em celeiro, nem os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu. Jesus vai falar de tantas coisas para mostrar, se essas coisas Deus cuida, Deus vai cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse que a ansiedade muitas vezes é falta de fé. Ele falou que andeis ansiosos, homens de pequena fé. Essa é a crítica que Jesus está falando. Ansiedade está relacionada à falta de fé, irmãos. Nós precisamos exercitar a fé. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem, meu irmão, minha irmã. Ninguém está imune a esse negócio. Nós precisamos exercitar a fé. E aí nós vamos colocando no lugar o nosso coração. Está bagunçado? Deus vai ajeitar seu coração. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que você pode cantar o hino da vitória no meio dessa pandemia, porque maior é Deus que está ao seu lado. Algumas pessoas podem falar assim: mas você está doido, meu irmão, minha irmã, você está aí tão feliz, tão alegre, você está orando, você está louvando. Estou, mas você está cheio de problema. Estou também, mas maior é aquele que está comigo, porque eu tudo eu posso naquele que me fortalece. Que se Deus é por mim, quem será contra mim, queridos? E quando a gente entende isso, nós vamos viver feliz, alegre, contente, mesmo no meio da dificuldade. Não é ser igual, eu já vi muita gente criticar crente. Já vi muito, principalmente ímpios, criticar crente, como se o crente fosse um bando de alienado. Como se crente fosse um bando de gente que tem a cabeça meio virada. Crente não é alienado porque está feliz no meio do problema. Crente não é alienado que está no luto cantando a Deus, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso a nossa fé é loucura para esse mundo doido, esse mundo caído, queridos. O crente é doido sim, seja doido por Jesus, porque aos olhos do mundo, muita coisa que a gente faz é doideira, é mesmo. Ficar bem quando tudo está mal, é coisa de gente, parece que está doido, doido por Jesus. Você não é alienado, como já ouvi falar no mundo aí. Você é alguém que exerce sua fé. Por isso você pode ter paz no seu coração. Essa paz, ela não vem de remédios. Eu vou fazer uma viagem lá para os montes, para os Alpes da Suíça, naquele lugar maravilhoso que eu nunca fui, só em foto que eu já vi. E você fala assim: nossa, eu vou para lá e vou ficar, nossa, vou ficar todo, todo zen. Vai não, meu irmão. Você pode ir lá para a Europa. A paz não está no lugar, a paz está numa pessoa. Essa paz chama-se Jesus. Ele é o príncipe da paz. Desfrute do príncipe da paz, meu irmão, minha irmã. Terceiro lugar, queridos, nessa pandemia, nesse tempo difícil, que você precisa ser sóbrio, vigilante, e você precisa resistir na fé, como diz a palavra. Veja o que está escrito, verso 9: resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, eu pulei o 8, queridos, desculpa que não, é o 8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resista-lhe firme na fé,
certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por um sofrimento igual ao de você. Tá, muita gente está no mesmo barco, queridos. Nós estamos tudo no mesmo barco. Porque a Bíblia fala: ser sóbrio, ser vigilante e resistir na fé. Porque nós temos um inimigo, queridos. E aqui o apóstolo Pedro diz, né, o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós, queridos, não podemos ser negligentes com esse inimigo. Nós não podemos ser pessoas que subestime a capacidade maligna que o inimigo tem. Você não vai ver nas cartas de Paulo, de Pedro, nos próprios evangelhos, os 4 evangelhos, você não vai ver nenhum escrito que minimiza a capacidade que o diabo tem de destruir. Você também não vai ver exaltando Satanás, colocando ele acima do que ele é, mas você também não vê nenhum apóstolo subestimando a capacidade que Satanás tem. Nós temos um inimigo, queridos, que nós precisamos respeitá-lo, porque ele é perigoso. Nós não podemos subestimar a sua capacidade. Por isso, ser sóbrio e vigilante. Não dá brecha, não dá lugar para o diabo. Nós não podemos, queridos, se fazer de conta que ele não existe. Por isso, nós precisamos ser sóbrio, vigilante e resistir na fé. Por que ser sóbrio? Porque o diabo é um enganador, queridos. E só alguém sóbrio, em sã consciência, e só alguém sóbrio que discerne, consegue perceber o seu poder de enganar, a sua dissimulação, a sua capacidade de dizer para Adão e Eva: se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O diabo é um dissimulador, mas ele não vem com chifre, tridente, rabo, com a cara vermelha. Ele anda em nosso derredor, porque ao nosso redor está Cristo. Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. O diabo não pode andar ao seu redor, ele anda ao seu derredor, ele anda de longe, te olhando, te observando. Já viu aqueles filmes da Discovery, da África? O leão vem, fica ali, na espreita ali, vendo uma gazela, vendo um elefantezinho, filhotinho, e fica olhando, observando. Quando um deles sai da manada, quando um deles dispersos, não vigia, e sai do bando, do meio, o leão ataca quem? O grupo, a manada, não, ele ataca aquele que está sozinho, isolado, aquele que se afastou, aquele que não vigiou, aquele que deu oportunidade para ele atacar. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que reconhecer que ele é um enganador. A sua estratégia é falsificar tudo que Deus faz. A sua estratégia é fazer com que as coisas tenham cara de bondade, mas não tem bondade. A sua estratégia é falar para nós e mostrar para nós que certas coisas são boas, mas elas não são ruins. A sua estratégia é mostrar para nós que algumas coisas são lícitas, que não tem problemas, mas essas coisas podem ser lícitas, mas não convém, destrói a nossa vida. A sua capacidade de falsificar as coisas, tornando essas coisas aparentemente boas, mas elas são ruins. Amados,
quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais aguçados serão os sentidos espirituais para discernir a atuação de Satanás. Tem gente que vê o diabo em tudo. Furou o pneu, Satanás entrou nesse pneu, esse prego aqui foi o diabo que colocou dentro do meu pneu. Caiu um prato no chão, foi o diabo. Foi o chifrudo que quebrou. Queridos, tem gente que é extremista nesse ponto. É o que eu falo, essa é uma questão que a gente não tiver discernimento e equilíbrio, se superestima o diabo, coloca ele no mais alto, né, lugar, ou subestima o diabo. Coloca também, não é nada, já está vencido, derrotado, sim. Mas você não pode ser negligente com seus ardis. Ele é um enganador. Nós estamos, queridos, vivendo um tempo no Brasil muito estranho, não só com a pandemia, mas nós estamos vivendo, gente, desculpa dizer, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, mas está chato demais, queridos. O Brasil está chato demais. Você liga a televisão, amados, é uma nojeira. Tudo no Brasil hoje virou ou a esquerda ou a direita. Tudo no Brasil hoje gira em torno de ideais ou de ideologias. Isso, nossa, me dá uma nojeira. Isso tem, né, tudo hoje virou uma chatice, queridos. Nós estamos vivendo um tempo que, se a gente não tiver discernimento espiritual para filtrar o que Satanás está fazendo nesse tempo, por meio da política, por meio de leis que estão sendo aprovadas, leis que estão sendo discutidas, queridos, se a gente não discernir, nós vamos ser omissos, porque Satanás não está vindo com chifre. Jesus disse que o sistema, o mundo jaz no maligno, o sistema dele. Quando Jesus fala do mundo, ele está falando cosmos. Cosmos é o sistema. Quando Jesus está falando do mundo terra, mundo físico, ele usa outra palavra. O mundo jaz no maligno. E nós precisamos discernir isso. Hoje um trabalhador trabalha 10 vezes mais, não é exagero, fala-se que 3 vezes mais do que alguém que trabalhava 20 anos atrás. O trabalhador hoje tem uma carga horária e uma necessidade de trabalho muito maior do que há anos atrás. Nós temos visto na sociedade um ativismo exagerado. Inclusive as crianças estão entrando nesse ritmo. As crianças, queridos, elas têm sido aceleradas. É aula disso, é aula daquilo lá, é aula de judô, é aula de inglês, é aula de música, é aula de bailarina, natação, e depois não sei o que, aula de reforço, e a gente vai vendo tudo, um aceleramento. Isso tem causado o quê? Estresse. Estresse, queridos. Amados, a gente mora numa cidade, relativamente tudo aqui é rápido e perto. Tudo aqui é rápido. Eu em 5 minutos chego lá no centro. Lá em Belo Horizonte, quando a gente ia ao centro, a gente falava assim, nós vamos lá na cidade. Quando você saiu de um bairro, indo para o centro, a gente falava, vamos lá na cidade hoje, como se a gente estivesse na cidade. Porque sair de um bairro de Belo Horizonte e ir para o centro, você demorava quase 1 hora de ônibus.
Só dentro do ônibus é 1 hora. Indo e mais uma voltando. E tem bairros que é muito mais de 1 hora. Estou falando do bairro que eu morava. Só de ônibus você fica 2 horas dentro do ônibus. Você imagina, queridos, o estresse, porque o seu tempo passa a ser curto. E sai de um trabalho, vai para uma faculdade, da faculdade vai para casa, vai assim, eu vivi muito tempo. O estresse tem sido muitas vezes uma forma que Satanás nesse mundo tem feito vidas estrangular a sua alma. Uma cobrança, uma necessidade, o estresse tem apertado muitos corações. Nós também precisamos, queridos, resistir pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 6, de 10 a 13, sede fortalecidos para poder ficar firmes, para que possais resistir. Sem ficar firme, nós não vamos resistir. Nossas armas são a palavra de Deus, queridos, e a oração. Palavra de Deus e oração. Alguém que precisa ficar firme, alguém que precisa estar estabelecido sobre a palavra. Jesus diz que aquele que ouve e pratica a sua palavra é alguém que está sobre a rocha. E quem está sobre a rocha está firme. Está firme depende de onde você está plantado. E a palavra é o solo que você é plantado nele. E essa palavra é Cristo. Cristo é o verbo vivo que se fez carne. Então, meu irmão, se você vive pela palavra, medita na palavra, obedece a palavra, pratica a palavra, você vai estar firme. Aí vem a palavra resistir. Resistir já é você. Resistir é o exercício da sua fé. Resistir é a sua capacidade de ser flexível, a sua capacidade de mover, a sua capacidade de suportar, é a sua resiliência, é aquilo que você vai praticando, de forma que você se torna perseverante, de forma que você resista às dificuldades desse momento. Seja alguém resiliente. Não desmorone, meu irmão, minha irmã. Muitos irmãos da África, eles desenvolveram uma capacidade de resiliência tão grande, queridos, que a gente não consegue fazer o que eles fazem. E eles são humanos como a gente. Eles não são super-homens. Eles são como a gente, carne e osso. Mas eles têm uma capacidade de resiliência por causa da vida que eles viveram, muitas vezes eles comem 1 vez no dia. E a gente come de manhã, no almoço, de tarde, de noite, e tem gente que ainda levanta de madrugada e assalta a geladeira. E aí a gente faz um jejum de, sei lá, meio-dia, 6 horas, a gente já fica morto. Estou aguentando mais. Meu estômago está doendo. Os nossos irmãos da África já desenvolveram uma capacidade de resiliência tão grande que eles comem 1 vez, queridos, porque não tem também o que comer. É claro, se tivesse, eles comeriam talvez tanto quanto nós. Eu lembro que quando eu hospedei lá em casa o pastor Quebá, lá de Guiné-Bissau, preparei a mesa lá, coloquei um pão de queijo, coloquei um pão, queijo, um presunto, mussarela, uma broinha. Vamos tomar café, pastor? Ele sentou na mesa e falou assim: eu não consigo comer. Eu falei: por quê? Eu não consigo comer, porque quando eu olho para a sua mesa, eu estou pensando lá nas pessoas da minha casa. Eles não estão comendo isso aqui. E eu fiquei pensando: poxa, isso aqui para a gente é tão normal. Comer um pão, uma mussarela, um queijo. E ele falando: nossa, lá na minha casa, lá, tinha na casa de umas 15 pessoas. Eu falei: eles não têm isso aqui lá. E todo constrangido, ele comeu só uma coisinha assim, porque aquela coisa de não fazer desfeita. Sabe, amados? Resista firme na fé.
Seja alguém resiliente. Lá em Belo Horizonte, na igreja metodista em Belo Horizonte, lá de Santa Teresa, que foi a primeira igreja que eu pastoreei lá como pastor, e era pastor coadjutor junto com Pontes ali, a gente tinha um trabalho com moradores de rua. Toda segunda-feira nós levávamos esses moradores de rua para a igreja. E ali, sentado na roda com eles ali na igreja, ali na hora da janta, um deles falou assim: nossa, você é uma pessoa, um morador de rua, né? Na época eu falei assim: você é uma pessoa muito resignada. Eu não sabia o que significava isso. Eu falei: resignada? Resignada? Eu falei assim: fiz de conta que entendi, né? Tá. Depois cheguei em casa: o que é resignado? É o mesmo sentido de resiliente. Eu falei: não, mas o cara é um morador de rua e sabe mais do que eu. E a gente pode subestimar como se esse povo está na rua, alguém que é incapaz. Pelo contrário, que são tão capazes como a gente, só precisam ser ajudados. Resignado. Nós temos que ser pessoas resignadas, resilientes, pessoas que suportam, pessoas que passam pela prova ardente que está destinada para nós, porque Jesus está dizendo através da palavra, queridos: não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós para prová-los. Seja firme, resista, seja resiliente, não entregue os pontos, não desista, não abra mão da coroa, não abra mão da promessa. Tem uma terra que mana leite e mel, mas pastor, tem gigante. Resista. Pastor, mas o deserto é escaldante, mas seja alguém resiliente, resista. Pastor, mas tem cobras nesse deserto e elas picam a gente. Deus, Ele coloca lá, né, uma cobra de bronze, olha para ela, e aquele que olhar para ela vai ser curado. Mas seja resiliente, não desista. Pastor, as contas não fecham. Meu irmão, minha irmã, não está fechando agora, mas vai fechar depois. Vai fechar. Você vai sair do vermelho. Seja resiliente. Resista. Seja resignado. Amém? E assim, queridos, concluo. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, está sofrendo um pouco, amém, queridos? Depois de sofrer um pouco, está todo mundo na mesma peneira, sendo peneirado, está todo mundo lixando, sendo lixado. Esse mesmo Deus está dizendo: você está sofrendo um pouco, mas Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. São tudo expressões de solidez, são tudo expressões de alguém firme, de alguém que pode permanecer, que vai prevalecer até o fim. Você não é palha para ser queimado, meu irmão, minha irmã. Você é a essência de Deus. Você é o trigo mais fino de Deus. Deus, Ele só está te aperfeiçoando. Deus só está te aprimorando, porque depois desse fogo, Ele vai firmar, fortificar, fundamentar você. Você vai ser capaz de sustentar o peso da glória de Deus. Deus só está preparando os seus alicerces, porque o que vem sobre você vai ser tão grande, que você vai ter condições de aguentar essa bênção de Deus. Você vai ter condições de manter essa bênção de Deus. Sabe, queridos, tem pessoas que não estão preparadas para receber, porque a bênção é tão grande, que se ela receber, ela vai perder a cabeça. Se ela receber aquela bênção, ela não vai dar o devido valor. Se ela receber aquela bênção, ela vai, na verdade, estragar aquilo que Deus está dando. Deus só está preparando. Tem pessoas que Deus tem um casamento abençoado, preparado para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você não casou ainda porque você não está pronto, porque se você casar agora, você vai estragar seu casamento.
E Deus só está te preparando, te aperfeiçoando, te firmando, te fundamentando. Sabe para quê? Você vai suportar o peso da glória de Deus. Vai ser tão abençoado que quando vier, você não vai cair aí como um leite derramado. Você vai manter aquilo que Deus tem para você. Seja resiliente. Ah, queridos, não tem como ser resiliente se não for na prova. Ô irmão e irmã, o deserto é a escola do Espírito Santo. E quem quer crescer em Deus, prepara, porque Ele já te matriculou no deserto. Para você, meu irmão, ser alguém aperfeiçoado, alguém capaz de suportar o que Ele tem para você. Coloque-se em pé no seu lugar. Oh, aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Eu creio. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço. Lança sobre ele a sua ansiedade. Lança sobre ele o seu fardo. Vai orando e vai falando para Deus. Entrega tudo, Jesus. Entrega tudo. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Jesus, chame por ele. Tu és tudo que eu preciso. Eu preciso de ti, Jesus. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Eu preciso de ti. Jesus, tu Declare és isso. tudo que eu preciso. Eu preciso de ti, cuida da minha família, Jesus. Jesus, eu preciso de ti, Jesus. Declare isso, meu irmão. Declara isso, minha irmã. Eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Meus filhos, minha esposa, esposa. Tudo que eu preciso. Eu preciso de ti, Jesus. Cuida dos meus negócios. Diga isso, cuida da minha empresa. Diga isso, cuida do meu casamento. Diga, cuida dos meus filhos. Diga, cuida, Senhor. Cuida dos nossos enfermos. Cuida da nossa nação. Eu preciso. Diga, cuida dos meus netos, das minhas netas. Declara, eu preciso, Jesus. Cuida das minhas finanças. Cuida do meu emprego. Eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso.
eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Como eu preciso. Minha alma anseia, a minha alma anseia, o meu espírito anseia, como terra seca que precisa das águas. Eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Ah, me ajuda, Senhor. Vem, tira a ansiedade, tira, Senhor, a angústia, tira, Senhor, o cansaço, tira, Senhor, o desânimo, tira, Senhor, tudo aquilo que está roubando a alegria, tudo aquilo que está tirando a paz. Vem, Jesus, faz o milagre, faz a obra. Vem, Jesus, levanta quem está caído, fortalece o fraco, enche com teu Espírito Santo. Vem com sonhos, sonhos venham povoar os corações, sonhos de Deus venham povoar os corações. Jesus, nós exaltamos, nós levantamos um altar. Esse altar é o nome de Jesus. Esse altar onde Jesus era exaltado. Tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso. Nós chamamos por esse nome. Tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, Oh, Jesus. tu és tudo que eu preciso. Deus vai te visitar, meu irmão, essa semana de uma forma poderosa. Milhares sobre a potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Deus vai te visitar essa semana em nome de Jesus. Em nome de Jesus tem resposta para você. Apenas resista. Apenas persevere. Deus vai falar com você essa semana, meu irmão, minha irmã. Deus vai falar ao seu coração de uma forma muito poderosa. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. É a sua voz que acalma tempestades. É a sua voz que pode dizer: acalma-te, mar. E Ele obedece. Fala, Jesus. Visita teus filhos e filhas em sonhos essa semana. Sonhos proféticos. Sonhos onde o próprio Deus vem ao nosso encontro. Fala, Senhor. Traga revelações, sonhos, visões. Senhor, cada coração que está agitado, ouça a voz do teu Espírito, silenciando todas as vozes que estão incomodando, tudo que está gritando nos ouvidos, na alma. Que só a voz do seu Espírito seja ouvida. Oh, aleluia. Dá-nos uma semana, Senhor, onde a sua presença, esse lugar no Senhor, esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje para sempre. Amém, queridos? Vamos cantar novamente. Há um lugar de descanso em Ti. Vamos cantar. Há um lugar onde os problemas não vão me engolir, onde os problemas não vão me tomar. Esse lugar é do Senhor. Vamos cantar de novo, amém, queridos? Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, Jesus. Esse lugar é no Senhor.